Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui a nossa segunda aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Paz a todos. Graças a Deus, também. Paz aos irmãos. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós estaremos concluindo a vida de Paulo, e vamos começar o livro de Romanos, dar sequência ao Novo Testamento. Então eu quero ler agora com vocês um texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, 15, 9. Depois nós estaremos lendo Efésios e depois 1 Timóteo. Quem achou? Achei. Então, Júnior, você pode abrir para mim Efésios 3:8. Irmã Cleusa, a irmã pode abrir para mim no primeiro livro de Timóteo 1:15. E eu vou ficar com Atos 20:19. Quero ler esses versículos sobre o grande apóstolo Paulo. Então, e eu quero fazer uma breve reflexão de algo que eu aprendi, que marcou muito meu coração. Antes da leitura, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quanto maior é a nossa espiritualidade, maior também é a nossa humanidade. Não tem como desvincular. Um ser humano muito extraordinário, via de regra, será uma pessoa muito espirituosa. E uma pessoa muito espirituosa será também um grande ser humano. Não tem como separar. Se eu digo que sou espiritual, mas os meus comportamentos não são de um ser humano muito elevado, tem alguma coisa errada. E se a minha humanidade é muito elevada e a minha espiritualidade não é, também tem alguma coisa errada. Por que eu faço essa afirmação? Porque a pessoa mais espirituosa de todas, que já pisou nesse planeta, respirou esse ar, comeu comidas e bebeu águas, e se tornou esse ser humano de uma dimensão esplêndida, ele era também uma pessoa extremamente espirituosa, que é Jesus. Jesus era uma pessoa muito espirituosa, ou seja, uma pessoa muito espiritual, mas com um nível de humanidade muito elevado. E a sua humanidade muito elevada fazia com que a sua espiritualidade também fosse muito elevada. Ou seja, há um equilíbrio entre a humanidade e a espiritualidade e a humanidade. Essa emancipação, ou essa ideia de que a pessoa se torna muito espiritual e por isso ele se separa dos seres humanos de uma forma assim onde ele é muito santo e ele não se mistura com pecadores, isso não é bíblico. Assim como também essa ideia de que ele se torna tão espiritual, tão sacrossanto, que ele não se relaciona mais com as pessoas mais simples e mais humildes, ou até mesmo na escória da sociedade, porque ele é muito santo, também essa ideia não é verdadeira. Assim como essa outra ideia de que também a pessoa ela é muito espiritual, por isso ela alcança um grau de sapiência, de sabedoria tão elevada que ela se torna um pouco mais arrogante, por isso que ele está num patamar mais elevado, também não é verdade, porque assim como a espiritualidade e a sabedoria são virtudes, a humildade também é uma virtude. Então, em Jesus a gente vê tudo isso. Eu quero ler esses três textos de Paulo, e depois eu lerei essa outra expressão em Atos, para fazer aqui uma ponte sobre o grande apóstolo, porque hoje a gente vai concluir a grande vida dele. Então, leia para nós 1 Coríntios 15, 9, por gentileza, filho. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Perceba essa expressão, eu sou o menor dos apóstolos. Nós estaremos estudando as cartas de Paulo, depois as cartas de João, de Pedro e todos os demais livros do Novo Testamento, mas nós, quando formos estudar Coríntios, nós veremos que essa carta de Coríntios
foi escrita antes da carta de Efésios, que a gente vai ler agora. Então, Paulo, quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, isso foi, eu poderia dizer, logo no início do ministério dele. Ele, enquanto estava fazendo o ministério, depois que o Senhor o separou para o apostolado, ele se via que dos apóstolos ele era o menor. E o tempo foi passando, e ele foi viajando, ganhando vidas, formando discípulos, montando igrejas, e ele, ao invés de agora se sentir melhor do que todos os apóstolos, ele agora diz em Efésios 3:8 algo bem curioso, e aqui em Efésios já era um tempo depois de Coríntios, ou seja, ele já era mais maduro na fé. E olha só o que ele diz, leia para nós, irmão Júnior. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Olha só que interessante, irmãos. Aqui já em Efésios, alguns anos depois, Paulo, ele se autodenomina como o menor de todos os santos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, diz na versão NVI. Ora, logo no início do seu ministério, se comparando aos apóstolos, ele se sentiu que era menor do que os apóstolos. Possivelmente ele se considerava maior do que os santos. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus e ganhando pessoas, e agora ele se considera que dos santos, ou seja, dos servos de Deus, ele é o menor. Pastor, mas espera aí, o tempo passa, ele amadurece, ele ganha mais pessoas e ele vai se tornando mais humilde? Ah, sim, é isso mesmo. E agora vamos ler 1 Timóteo 1,15. Pode ler, irmã Cleusa, por gentileza? Seu microfone está bloqueado, irmã. 1,15, né, pastor? Isso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, no início do ministério apostólico ele fala, dos apóstolos eu sou o menor. E o tempo passa e ele não se sente melhor, ganha vidas, monta igrejas, e aí ele diz, dos santos eu sou o menor. E agora ele está nos últimos dias de vida, repleto de frutos, repleto de realizações, repleto de experiência, e ele olha para as pessoas e diz que dos pecadores, ele era o pior. Pastor, eu não estou entendendo. O tempo passa, ao invés de ele ficar mais soberbo, ele se torna mais humilde? Sim. Lembra que eu disse no início da minha fala? A verdadeira espiritualidade, ela nos leva a ser um ser humano cada dia melhor, um ser humano repleto de virtudes. Paulo, quanto mais se aproximava de Deus, mais humilde ele se tornava. Quanto mais santo ele se tornava, mais dependente de Deus ele se tornava. Quanto mais dedicado e mais frutífero e realizado ele se tornava, ele enxergava que tudo isso na vida dele era fruto da graça e não era fruto das virtudes. Quanto mais ele se doava em intelectualidade, em trabalho, em sacrifício, em renúncia, ele via que a graça de Deus o bastava. Olha que interessante, irmãos. O tempo passava e ele não se ensoberbecia. Ele crescia em humildade. O tempo passava e ele crescia em fé. E é por isso que Atos 20, 19 fala algo muito interessante. E ele diz assim, Atos 20, 19. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele está dizendo aqui que serviu ao Senhor com toda humildade. Somente alguém que realmente aprendeu a passar pela porta da humildade e se manteve na porta da humildade pode dizer isso. Então, que o Senhor ele nos ajude a seguir esses passos do apóstolo Paulo, para que a gente não se perca com os nossos dons, nem com as nossas virtudes, nem com os nossos talentos, e muito menos com os nossos frutos, nem com as nossas realizações. Porque se alguma coisa fazemos,
fazemos para a glória de Deus, e é porque a virtude do Altíssimo veio sobre nós para a gente realizar uma obra especial para Ele. E é por isso que o apóstolo dizia que a Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Que assim seja a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa breve reflexão, porque eu aprendi certa ocasião isso e queria passar para vocês. Porque é muito diferente daquilo que a gente vê na maioria das vezes. Muitas vezes a pessoa vai crescendo em espiritualidade, em dons, vai crescendo em convicção, em conhecimento, e ele se torna mais soberbo. Paulo não. Paulo era o oposto, ele crescia em humildade, ele crescia em sabedoria, sim, mas ele conseguia ver a graça em tudo. E é por isso que no início do ministério ele se considera o menor dos apóstolos, depois de um tempo, menor dos santos, e depois o pior dos pecadores. Só alguém que realmente viveu em humildade descobre isso. Tá bom?